conhecimento específico no edital da Celesc 2019 começou na questão 21. A gente fez a 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Nós ficamos ali, né, 1 hora e tanta resolvendo 6 questões. Por quê? Porque o objetivo nosso, quando a gente resolve uma questão com você, é que você adquire o conhecimento daquela área e toda questão similar àquela ou com aquele contexto, você vai conseguir resolver. A nossa exposição aqui nas aulas ao vivo, resolvendo as questões dos editais anteriores, não é só para dizer qual a questão está certa ou está errada. Isso aí você encontra na internet aí, né, de fácil acesso às questões, a correção da prova. A questão aqui não é só sinalizar a questão certa ou errada. A questão aqui é explicar no contexto aquela questão. De forma que questões similares ou parecidas, né, tu vai conseguir tirar de letra, porque a gente vai expandir aqui o conhecimento, a gente vai aqui esmiuçar. Nós vamos ficar aqui, às vezes, 5, 10 minutos numa questão. Por quê? Porque a gente quer que você entenda o contexto de forma geral. Certo, pessoal? E também, né, a gente aqui aproveita acessar pelo menos as figuras, né, algumas figuras para facilitar a minha explicação aqui para você. E onde é que a gente vai buscar essas figuras? Lá nos vídeos que a gente já tem gravado na plataforma. A gente observou que até agora, todas as questões resolvidas, você já tem vídeo lá na plataforma. Se acontecer alguma questão que não tenha lá o conteúdo detalhado, daí a gente vai detalhar aqui. E daí, por isso, a necessidade também das aulas ao vivo, né? Para que a gente agregue conteúdo com aquele que está gravado. Somando o conteúdo gravado com o conteúdo ao vivo, você vai ter o conhecimento de todos os tópicos que contemplam o edital. Beleza? Tamo junto? Vamos lá. Na questão 27 fala assim: ensaios foram realizados em um motor monofásico. Um voltímetro indicou o valor de 200 volts eficaz. Pessoal, aqui ó, já um detalhezinho. O que é 200 volts eficaz? Também muitas vezes você vai ouvir 200 volt RMS. Vamos lá, já vou explicar clicando aqui no vídeo e buscando a figurinha. Um voltímetro indicou o valor de 200 volts eficaz. O amperímetro indicou 100 amperes eficaz. Um watímetro indicou a potência de 1.600 watts. Pessoal, quando a gente vai lá com um alicate amperímetro, com um multímetro, medir a corrente e a tensão da carga, a gente vai medir o RMS, o eficaz, ou seja, 200 amperes, 200 volts, 10 amperes, certo? E aquela potência, como é que eu descubro a potência? Eu multiplico a tensão pela corrente, eu tenho a potência. Só que se eu multiplicar a tensão eficaz pela corrente eficaz, eu vou ter a potência aparente, que é dada em VA. Essa potência aqui, de 1.600 watts, é a potência ativa. Então aqui, ó, eu já vou explicar com mais detalhes, mas aqui já tem a pegadinha. Eu estou medindo tensão e corrente eficaz, que multiplicando os dois valores eu vou ter uma potência aparente, mas no entanto, o problema aqui fala que ele mediu com o alicate, com o watímetro, claro, o watímetro vai medir a potência ativa, certo, pessoal? Mas o que é potência ativa? Já vamos ver. Primeiro, eu quero deixar bem claro para você o que é eficaz, o que é corrente eficaz, o que é tensão eficaz. Nós vamos aqui nesse vídeo aqui, ó, lá da plataforma, no tempo 12:07. Vou abrir o vídeo aqui, ó, tá abrindo aí, ó, abriu aí. Vamos ver aqui, ó, 12:07, 12:07, tudo certo aí? O áudio tá saindo bem, Maurício? Tá tudo tranquilo, professor. Pessoal, quiser Um reverso. alguma coisa no chat, quem tiver dúvida, né, professor? Sim. Pode botar a dúvida ali no chat que o professor depois vou estar passando pro professor, ele vai Sim, estar explicando para vocês. exatamente. Tá, pessoal? Olha só. Aqui, nesse vídeo aqui, na verdade, a gente vai estar falando sobre fonte de tensão, certo? Sobre retificação. Bom, uma fonte de tensão contínua, ela passa por um processo de retificação para transformar ela, né, de tensão alternada para tensão contínua. Então aqui fala como é que é construída essas fontes de energia, né? Lá dentro dos equipamentos tem uma fontezinha de energia. Tem os transformadores, os diodos, né, os capacitores, que por exemplo, ó, vou até passar aqui para você, ó, né, tem vários tipos de fonte de energia.
Vamos ver aqui se está aqui nesse vídeo. Ó, por exemplo, aqui eu tenho uma fonte de energia com meia onda, né? Não é uma fonte de qualidade, né? Porque o ideal é que a fonte de tensão contínua seja uma reta. Mas aqui tem vários tipos de fonte, né, para você entender de forma didática, né, o que existe, né? Então a fonte de meia onda é instalada um diodo onde ele corta a onda negativa, na verdade. Só faz isso, né? Deixa eu ver aqui aqui, ó. Aqui, ó, o retificador de meia onda. Eu instalo um diodo, né, insere com a carga e com a fonte. Na verdade, ele só vai tirar uma parte negativa da senoide. E daí tem outros tipos de fonte. Outro tipo de fonte aqui, ó. Aqui já é uma fonte onde eu pego a parte negativa e jogo lá para cima. Então fica tudo na parte positiva, né? Os semiciclos ficam todos na parte positiva. Já é uma onda, né? Uma fonte de tensão retificada, né? É pulsante, contínua pulsante. Ainda não é ideal, mas já é melhor do que a meia onda, né? E daí vocês vão ver nos vídeos que seguem, né? Formas de fonte de energia, né? Como diz aqui o nome do capítulo. Mas o que eu quero explicar para você é o que é tensão RMS, tensão eficaz, corrente RMS e corrente eficaz. Quando você mede uma corrente lá na tomada, lá na carga, você está vendo valores eficazes, ou RMS. Por quê? Olha só, aqui é uma senoide, tá vendo? Se tu mediu 220 volts, aqui em casa tem a tensão é alternada a 220 volts. Eu fui lá e medi 220 volts. Então a senoide, ela está no pico 220 volts. Não, não. O que você mediu foi tensão eficaz. Tensão eficaz é esse valorzinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A senoide está indo lá em cima, mas o que tu mediu é esse aqui. O que é isso? A tensão eficaz, medida numa tensão alternada, corresponde à energia daquele valor em tensão contínua. Se tu tiver uma fonte de tensão contínua, né, daí tu vai ter uma energia dissipada. E quando tu mede uma tensão alternada, quando tu mede eficaz, equivale ao mesmo valor que se eu tivesse uma fonte de tensão contínua. Ou seja, por exemplo, se aqui, ó, eu estou medindo 220 volts, viram aqui que existe uma formulazinha? Como é que eu descubro o valor da tensão eficaz ou da tensão RMS? Eu pego a tensão de pico e divido por raiz de 2. Beleza? E se eu quero saber a tensão de pico? Eu pego a tensão eficaz ou a tensão RMS e multiplico por raiz de 2. Vamos lá. Já que nós estamos falando de 220 volts, vou pegar aqui a minha calculadora. Eu vou pegar aqui a calculadora aqui, ó, calculadora. Vamos pegar a calculadora aqui do Note para você ver junto. Olha só. Então aqui, ó, se eu quero saber lá na tensão 220 volts que eu meço, eu quero saber qual o pico da onda. Se eu estou medindo 220 volts, qual o pico da onda? Qual o valor de pico? Eu uso essa formulazinha aqui, ó. Pego tensão RMS e multiplico por raiz de 2. Vamos lá? Se eu medir 220, multiplico por raiz de 2 aqui, ó. 2 raiz, vamos ver. 311 volts é a tensão de pico. Então, quando tu mede na tomada da tensão alternada 220 volts, tu mediu a tensão eficaz. E se tu quiser saber a tensão de pico daquela onda, tu multiplica por raiz de 2. Vai dar 311 volts. Entenderam, pessoal? O que é valor eficaz e o que é valor alternado, o que é valor de pico, né? Então essa é a diferença. Tensão de pico e tensão eficaz. Existe uma relação entre as duas e você pode calcular. Bom, entendendo isso, voltamos lá. Já sei o que ele está falando aqui, ó. É o valor que ele mediu, tensão eficaz. Mas o valor de pico é outro maior que no momento não interessa para nós. O amperímetro, 10 amperes. Essa tensão aqui, essa potência aqui, em watt, é a potência ativa. Nós já vimos em questões anteriores desta prova que nós temos a potência ativa, potência aparente e potência reativa. Nós vimos, né? Inclusive, a gente viu, vou abrir de novo aqui. Ó, esse vídeo aqui está lá no 1904. 1904, eu quero só abrir aquela figura. Aqui está falando de energia ativa, reativa, aparente. Eu só quero abrir essa figura aqui, ó.
para explicar para você. Muito bem lembrado. Opa, olha só. Então aqui, a gente já viu a semana passada, já viu na aula anterior, mas para relembrar e para entender o cálculo que a gente vai fazer agora, certo? O cálculo que a gente vai fazer agora. Então aqui eu tenho o meu Connect Chope, que representa a minha energia aparente ou a potência aparente, o que aparenta, o que eu estou vendo. No Connect Chope tem aquela parte que gera trabalho, que é a potência ativa, que é o líquido, e no Connect Chope tem a espuma, que é uma sujeira, né, que é um mal necessário, devido ao magnetismo dos motores e dos transformadores, que a gente já falou. Bom, se a gente for começar a calcular, a brincar com esses números, a gente vai ver que existe aqui uma soma vetorial, né, que envolve aqui a trigonometria. Mas não é nem um bicho de 7 cabeças. Para resolver essa questão, a gente só precisa ter em mente uma fórmula. Existe, né, na trigonometria a forma do seno, cosseno, tangente. E aqui nesse vídeo aqui a gente explica sobre quando aplica o seno, cosseno, tangente. Mas para essa questão a gente vai aplicar uma única fórmula. Vamos lá. Eu tenho aqui um triângulo reto. Olha o que eu vou falar, vai gravando os termos aí. Eu tenho um triângulo reto. A hipotenusa, esse lado maior aqui, ó, representa a minha potência aparente. Hipotenusa é um termo utilizado na trigonometria. O que é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. O que é um triângulo reto? O triângulo reto é quando eu tenho 90 graus, né, num dos lados, num dos cantos, né, num dos ângulos. Bom, o lado oposto ao lado do 90 graus eu chamo de hipotenusa. E daí os outros lados eu chamo de cateto, né? Eu chamo de cateto. Aqui eu tenho o meu ângulo, tá? O ângulo do cosseno φ, que é o do fator de potência, né? Daí esse lado aqui é lado oposto ao ângulo do cosseno φ, e esse lado aqui é o lado adjacente. Os dois são dois catetos, certo? Trigonometria. Né? Trigonometria, você precisa dar uma estudada nas aulas, mas enfim. Então eu tenho a hipotenusa, que é esse lado aqui, eu tenho aqui a potência ativa, que é representada pelo cateto adjacente, e esse outro lado aqui, que representa a potência reativa, que é pelo cateto oposto, certo? A formulazinha é o seguinte, é uma formulazinha bonita para te gravar e de vez em quando ficar brincando com teus amigos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Pessoal, quando eu tenho duas informações, eu consigo achar a terceira, certo? Isso aí é a equação de primeiro grau. Lá no XY, lembra que a gente estudou lá XY? Quando eu tenho duas informações, eu consigo achar a terceira. Bom, se eu tenho esse ângulo, né, e mais um cateto, ou um outro cateto, ou a hipotenusa, eu consigo achar o valor que eu desconheço. Se eu tenho dois catetos, eu consigo achar a hipotenusa, consigo achar o ângulo. Enfim, aqui são 4 informações, né? Eu tenho um ângulo, que o cosseno de φ é o fator de potência, né? Esse ângulo aqui, ó. O que é o fator de potência? É o cosseno desse ângulo aqui, ó. O cosseno desse ângulo é o fator de potência dessa instalação. Olha que legal. O cosseno desse ângulo é o fator de potência dessa instalação, que vai dar lá 0,92, 0,80, né? Cosseno de φ é o que determina o fator de potência, né? O que é fator de potência? É o percentual de espuma. Ou seja, se o cosseno de φ deu 0,9, né? Quer dizer que 90% aqui, 0,9, 90%. 90% é líquido e 10% é espuma. Se eu calcular aqui cosseno φ e der 0,8, quer dizer, se cosseno de... Vamos tentar calcular aqui. Calculadora. Olha só. Vamos supor que esse ângulo aqui tem 45 graus. Vamos tentar achar aqui o cosseno agora aqui, né? Cosseno, trigonometria, ó. Cosseno. Cosseno. Vamos aqui, 45. Cosseno. Olha, 0,7. Então, se esse ângulo aqui for 45, quer dizer que 70%, 0,7, 70% é líquido e 30% é espuma.
Isso. Claro, como é que eu descubro esse ângulo? Ah, se tu tem o valor da potência aparente, potência reativa e potência ativa, tu joga aqui, né? Pode fazer isso até com a régua. Ah, 200 kVA é minha potência aparente. Ah, 180 kW é potência ativa. Ah, minha potência reativa deu 30. Faz na régua. Faz na régua. Bota essas informações lá na régua e vê ali, né? Vê ali com o ângulo que resultou, esse ângulo aqui que resultou, e calcula. Ah, eu botei na régua, botei lá no papel e deu 45 graus. É o que a gente fez aqui, ó. 45 graus vai dar um cosseno de φ de 0,7, ou o fator de potência 0,7, ou seja, 70%. Então, quando eu tenho um triângulo retângulo. Opa, 70% aqui é líquido, 70% aqui é potência ativa, 30% é reativa. O que acontece quando 30% é reativa? Tem multa. É pago multa para... a concessionária cobra multa da indústria. Por quê? Porque não pode ter mais que 8% de espuma. Não pode ter mais que 8% de potência reativa na instalação. Daí lá na fatura de energia vai vir multa. Inclusive, esse cálculo que eu estou fazendo para vocês aqui, essa análise, isso a gente faz numa consultoria. A gente vai na indústria, daí o camarada olha lá na fatura de energia. Ô, engenheiro Marcelo, eu estou pagando aqui multa por energia reativa. O que é isso? Eu pego lá, faço uma análise, faço uma medição e tiro as informações. Vejo lá potência ativa, reativa, potência aparente. Faço esse cálculozinho que eu estou fazendo com você e calculo. Ah, tu tá ganhando multa porque tu tens que 0,7 aqui, ó. Deu 0,7 o teu fator de potência, 70%, né? Tu tem que ter 92% de potência ativa. E daí a gente calcula. E como é que a gente calcula? Vou ver se eu acho aqui. Olha só, vou ver se eu acho aqui, ó. Como é que a gente calcula? A gente vai lá, a gente calcula e insere, né, um banco de capacitores. Sim, se ele tem aqui 50 kVAr, né, de energia reativa e está dando multa, eu instalo o banco de capacitores. O banco capacitor é uma força vetorial oposta, ou seja, se eu tenho 50 kVAr que está dando multa, se eu instalo 20 kVAr de capacitor, baixa para 30, né? Baixa para 30, aquele ângulo lá já diminuiu. E daí a gente vai calculando, é claro, né? Que aqui a gente não vai explicar o cálculo detalhado, nos vídeos você vai conseguir ver, né? Mas só para você entender, né, que é possível a gente resolver essa questão, né, da multa por baixo fator de potência. Baixo fator de potência é que tem uma energia reativa muito alta. Energia reativa muito alta é esse cateto aqui, ó. Esse cateto aqui, ó. Certo? Que está muito grande. Eu tenho que diminuir ele. Para diminuir o meu ângulo lá, que é o cosseno φ. Lembra? Pessoal, isso é só um spoiler. Lá nesses vídeos aqui você vai ver detalhado. Certo? Mas vamos lá. Vamos lá agora voltar para lá. Beleza. Já entendi o que é RMS. Já entendi aqui a questão aqui das fórmulas da trigonometria. Certo? E, bom, Marcelo, afinal, o que o problema pede? Assinale a alternativa que mostra, respectivamente, a potência ativa, a potência aparente e a potência reativa desse motor aqui, ó. Beleza? Desse motor aqui. Bom, lendo aqui, eu já sei que a potência ativa é 1.600, certo? Opa! Se a potência ativa é 1.600, eu já descarto aqui o D e o E. Certo? Então eu já descarto o D e o E. Eu sei que a potência ativa aqui é 1.600. Daí ele me deu aqui valores de tensão e corrente eficaz. Com o valor de tensão e corrente eficaz, se eu multiplicar, eu tenho o valor da potência aparente. Olha só. Então aqui eu já tenho a potência ativa, que o problema me falou. E agora eu vou calcular a potência aparente, que ele quer o valor da potência ativa, que é o P. Ele quer o valor da potência aparente, que é o S. Aqui embaixo, ó. E o valor da potência reativa, que é o Q. Certo? Então, vamos ter que calcular os três valores para ver qual o item está certo. E já sei que a potência ativa é 1.600. Eu sei que eu posso calcular a potência aparente multiplicando os dois valores eficazes. Vamos lá. S é igual a V vezes I. S é igual a 200
vezes 10. S é igual a 2.000 VA. Certo, pessoal? Então, quando eu multiplico a tensão e a corrente eficaz, ou seja, a tensão e a corrente que eu medi, eu tenho ali o valor da potência aparente. A gente já tem a potência aparente e a potência ativa. Ó, então vai ser... Aqui a gente sabe que é o C, né? Mas se a gente não soubesse, eu já estaria aqui, ó, entre o C e o A. Agora só tem que calcular a potência reativa. Vamos calcular a potência reativa. Na potência reativa tem uma formulazinha da trigonometria que fala assim, ó. O quadrado, o S é a hipotenusa, esse lado aqui. O P é esse cateto adjacente, que é a potência ativa. E o Q é esse cateto oposto, que é a potência reativa. Então, a formulazinha da trigonometria diz assim, ó. O quadrado do cateto é igual à soma... Desculpa, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. É o que está nessa fórmula. O quadrado da hipotenusa, que é S, é a soma do quadrado dos catetos. Catetos é P e Q. Beleza? Eu sei qual é S, que é a potência aparente, do 2.000 ao quadrado. Eu sei qual é P, que é a potência ativa, que o problema me disse. E agora eu tenho que achar o Q. Beleza? Então eu só coloco os valores na fórmula. É uma fórmula simples, certo? Coloco o valor na fórmula, né, e vou aqui agora trabalhando a fórmula. Passei o 1.600 para o outro lado da igualdade. Era positivo, ficou negativo. Beleza? Para mim somar, né, com o outro valor que já estava do outro lado da igualdade. Então, Q2 ficou... Eu simplesmente mudei os lados, né? Botei o Q2 para um lado e os outros valores para o outro lado. Então, não muda sinal nenhum. Quando eu tenho uma igualdade, eu inverto totalmente, né? Não muda sinal nenhum. Então, ó, o Q2 foi para um lado e o 2.000 ao quadrado menos 1.600 ao quadrado foi para o outro. Beleza, vamos lá. Q2 ao quadrado, então, a soma de 2.000 ao quadrado menos 1.600 ao quadrado é 1.440. Pessoal, como é que eu tiro esse 2 aqui, ó? Como que eu tiro esse 2 aqui, ó? Eu aplico a raiz quadrada de 1.440. Vai dar 1.200. Ah, mas como é que eu faço isso, professor? Vamos lá na calculadora. Vamos lá na calculadora. Então, nós temos aqui 2.000. Se pegar a científica aqui, é do Windows, tá, pessoal? Não é nenhum aplicativo, nada. Tem no teu computador aí. Se eu pegar 2.000 ao quadrado, 2.000 ao quadrado, menos 1.600 ao quadrado, ó, cheguei nesse valor aqui, 1.440. Se eu achar a raiz quadrada desse cara aqui, 1.200, a raiz quadrada aqui, ó. A gente só tem que entender, né, na calculadora, né, esses símbolozinhos. Mas a intenção aqui é entender como é que tu desenvolve. Eu fiz lá o passo a passo e só estou usando a calculadora aqui para facilitar, né, e para comprovar o que eu falei lá. 1.200. Ó, então, deixa eu voltar aqui. Daí a gente tem a resposta de 1.200 e chegou à conclusão que é o item C. 1.600 é potência ativa que é dada pelo problema, 2.000 VA é a potência aparente que eu calculei aqui porque eu tinha os valores de tensão e corrente eficaz, e o 1.200 kVAR eu calculei aqui usando uma das fórmulas da trigonometria, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Beleza, pessoal? Beleza?